Seja muito bem-vindos ao Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme e vamos dar sequência aqui da nossa programação da semana, fazendo aqui inúmeras conversas, inúmeras discussões sobre vários temas aí de interesse daqueles que pretendem, né, mudar, transformar a nossa realidade. E, né, continuando aqui a nossa programação, um dos temas que o Mesa de Debates aborda aí bastante é a questão da educação, né? E para falar desse tema, educação, e também, né, falar aí da importante luta dos professores, convidei aqui o José Antônio, ele que é da POSP, que vai falar um pouco aí, né, sobre, né, a categoria, a educação de modo geral. Então, tudo bem, Antônio? José Antônio, antes da gente começar, por favor, fale um pouquinho aí de você. Boa tarde, Guilherme, tudo bem? O meu nome é José Antônio, sou professor da rede há 15 anos, dou aula de Sociologia e História, atualmente na Escola Estadual Elza Saraiva, no Jardim Peri. Ok? Eu sou militante sindical já há alguns anos, né? E atuo pela PUESP, né? E essas eleições agora, participei da Chapa 2, uma chapa de oposição à atual diretoria, e onde aqui na Zona Norte nós tivemos uma grande votação, em torno de 35% da categoria da região votou em nós, e fizemos aí 7 conselheiros estaduais, 7 conselheiros regionais, e estamos aí assumindo o papel de organização da categoria pela oposição. Então, acho que é uma nova tarefa, um novo tempo que se avista aqui na região, com, com esse papel que foi delegado à oposição. Olha só, você é da Zona Norte. Inclusive, eu estava lá no dia das eleições. Não sei se você lembra. Eu estava lá apoiando né, fazendo a cobertura e dando, né, prestando um apoio aí na chapa de oposição, né? Inclusive mandar um abraço aí para o pessoal, Marcela, Adriana e tudo mais. Então, já que você começou aí nas eleições, falar das eleições da POSP, né? José, qual que foi aí o seu balanço aí desse processo eleitoral, né? Que ocorreu? Guilherme, eu vou te falar minha visão particular, né? Porque nós temos uma reunião agendada para amanhã, onde a gente vai fazer um balanço das eleições como chapa de oposição, né? Que nós tivemos de ganho, de expectativa, de perspectiva daqui para frente, né? Então, essa reunião vai acontecer amanhã, nós faremos uma avaliação dessas eleições, mas eu vou adiantar para você a minha visão pessoal aqui na região, tá? Nós tivemos aqui na região, acho que uma marca que ficou muito evidente, que é uma a desfiliação dos professores perante o sindicato. Isso é uma coisa que a gente precisa levantar, precisa procurar entender o porquê dessa desfiliação. Alguns ficam alegando que é o problema da pandemia, a alta rotatividade dos professores categoria O, mas acho que isso não justifica, né? Essa questão da desfiliação, né? E o segundo ponto que nos chama muita atenção é o ceticismo da categoria em relação à atual diretoria do sindicato, né? Então, a campanha nos mostrou isso. E eu acho que nós temos que ter esses 2 pontos para poder avaliar. Ao mesmo tempo que nós tivemos essas 2 coisas que eu te citei agora, nós tivemos também uma outra coisa muito boa, muito positiva. Cada escola que nós visitávamos, a gente era muito bem recebido, entendeu? E o pessoal fazia questão de nos deixar claro que iria nos apoiar, queria votar em nós, que torcia por nós, porque acreditava que a chapa estava com professores e professoras que os representavam significativamente e muito bem.
Você entendeu? Então, a avaliação que a gente tem é positiva no sentido de trabalho de oposição. Nos dá uma responsabilidade? Nos dá uma responsabilidade. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a confiança da categoria para esse trabalho que a gente pretende desenvolver. Então, amanhã a gente vai sentar, fazer uma avaliação, e aí já é uma avaliação de chapa, né? Nesse primeiro momento, eu digo para você, tem essas duas observações que eu fiz agora há pouco, e essa questão da receptividade da categoria junto da categoria em receber a chapa de oposição, que é a chapa 2. Maravilha. Ô José, não sei se você sabe, mas assim, num certo, mais ou menos 10, 9 anos atrás, eu militava na Zona Norte, na oposição, né? Na subsede norte da oposição. E uma coisa que a subsede norte é marcada, né, de ser um forte bastião aí da chapa 1, da chapa da articulação, né, onde que era o reduto do Felício, né? E agora, né, esse resultado, né, sensacional aí que a oposição teve. Qual que é a importância disso, né, de ter quase a metade dos votos num reduto que há 10 anos atrás, 15 anos atrás, era reduto aí da chapa 1 da CUT? Liga o seu microfone, por favor, José. Eu cheguei aqui na Zona Norte em 2014, que eu vim da Sul 1, né? Então, eu cheguei aqui na Zona Norte e estava acontecendo as eleições de 14. Aí veio as eleições de 17, eu participei dessas eleições em 17 também, com a chapa de oposição na época, né, que era a chapa 2 também. E a gente tinha aqui uma marca que sempre foi colocado, né, que era a questão das fraudes nas eleições. Então, em 2014, a gente teve grandes problemas de fraudes, né? E era uma região que a Nilceia comandava, a Nilceia que comandava aqui, né? Então, acho que depois a Nilceia assumiu um outro braço da entidade, da PUESP, que é a FETESP, né? E ela está na FETESP, e aí a Nilceia não participa mais com o grupo dela, né? A Nilceia e o seu grupo se afastaram. Mas eles continuam tendo influência, né? Continuam tendo seu peso aqui, e aí, na eleição de 23, né? Porque em 2020 não houve por causa da pandemia, que eles adiaram essas eleições, e acabou esticando os mandatos dos conselheiros, né? Aí veio a eleição de 23, claro, existe uma outra realidade, existe toda uma consequência de pandemia, né? Mas tem uma coisa que é histórico aqui, né? Que é o bastião da articulação, né? Aqui, se eles fazem errado, fizeram errado, que vai ser desenhado para o Estado inteiro. Se eles fizerem certo, vai ser desenhado para o Estado inteiro. Então, na região, o fato da oposição ter abocanhado 35% dos votos, eu acho que incomoda muito, não só o pessoal da articulação da região, mas incomoda a articulação estadual, porque, veja bem, nós tivemos, nesse momento aqui, um racha dentro da oposição. Determinados segmentos da oposição foram para dentro da articulação. Lógico, foi oferecido cargo, foram oferecidos N possibilidades. Esse pessoal, no meu entendimento, de certa forma, eu vou dizer, é a palavra forte, mas eu não entendo de outra maneira. Eu acho que quem está militando dentro da oposição há muitos anos, como estavam esses grupos que foram para a Chapa 1, traíram, de certa forma, a categoria, traíram os professores que confiavam no trabalho deles, entendeu? Então, isso reflete em todo o Estado. Mas, felizmente, para nós aqui na região, a gente não teve nenhum caso desse, de alguém que traiu a oposição e traiu os seus professores dentro da região, entendeu? Então, felizmente, eles não tiveram esse peso. Então, eu acho que o mérito nosso foi realmente a militância aguerrida que nós temos, a Marcela, o Gabeira,
Horácio, Adriana, Josiane, Ana Luísa, e essa rede de contato que nós mantemos durante a nossa militância o tempo todo. Então, isso nos deu respaldo da gente crescer. E eu falo para você mais, Guilherme, eu vou ser um pouquinho arrojado na minha afirmação. Se nós mantermos o trabalho que nós temos e nos organizarmos, 27, essa subsede é nossa. Opa! Eu não vou mentir aqui, embora a gente conversa, né, com todos os grupos, todas as correntes, mas não vou mentir que, né, que eu torço muito por isso, né? Né? Já que você citou aí, na verdade é o seguinte, não sei se você sabe, mas teve gente da Chapa 1 da Zona Norte que era, uns 15 anos atrás, era oposição. Depois eu te conto em off. O... E, ô José, é o seguinte, já que você falou aí desses grupos de oposição, né, que foram aí para a Chapa 1, eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, né, e como que você avalia, né, esse movimento aí desse setor. Guilherme, assim, eu acho que o argumento que é usado para eles terem ido para a Chapa 1, que passa por uma avaliação estadual e passa por uma avaliação nacional, eu acho que é um erro histórico. Eu acho que é um erro histórico. Por quê? Porque a gente vive um momento, tudo bem, você tem o bolsonarismo muito forte, você tem o petismo do outro lado, mas principalmente a gente não pode entrar numa canoa que ela vai estar remando para convergir com os interesses de uma determinada segmento da sociedade. E esse segmento é altamente representativo dentro da sociedade, que uma burguesia que está aí, tem agronegócio no governo do Lula, tem banqueiro, tem pessoal do plano de saúde, tudo é um governo de conciliação que nós temos, que o Lula propôs novamente, um governo de conciliação, que nós já vimos que o resultado que deu em 2016. Porque o que nós vivemos hoje é uma consequência do que aconteceu em 2016. A gente não pode desvincular isso. E o que aconteceu em 2016 foi algo que mostrou que a conciliação de classe ela é efêmera. Então, ela não se concretiza à medida em que você tem interesses antagônicos. Você entendeu? Então, se você tem interesses antagônicos, ou você vai perder de um lado, ou vai perder do outro. E a burguesia brasileira, a burguesia paulista, ela não está aqui para perder nada, ela está aqui para tirar os direitos dos trabalhadores. É isso que a gente precisa entender. Então, eu acho que é um erro histórico dessas correntes, já que elas estavam militando há muito tempo. Como você falou para mim que entre nós tem uma pessoa que 15 anos atrás é oposição e hoje não é mais, eu vou dizer para você, eu fiquei muito surpreso quando eu encontrei duas pessoas muito próximas de mim dentro da Chapa 1. Depois eu te falo em off também quem são, entendeu? Então, foi uma surpresa muito grande para mim encontrar aquelas pessoas migrando para a Chapa 1. Então, são militâncias de 20, 30 anos, Guilherme. São pessoas que têm história dentro da oposição. Então, eu entendo que é um erro histórico, tá? Eu não falo nem equívoco, eu falo erro mesmo, entendeu? E que, infelizmente, os levaram a gente usar um termo muito forte, que é a traição perante a categoria. É assim que eu entendo que esses companheiros que foram para lá cometeram um erro histórico. Eu acho que o tempo vai nos provar isso. E José, falando ainda, né, desse movimento aí dos setores, né, que antes era oposição e agora não é mais, isso está relacionado, por exemplo, com o movimento que o pessoal vem tendo no último período de cada vez mais se alinhar com o governo Lula?
Eu acredito que sim, eu acho que é um movimento que se deu conjuntamente. Determinados setores do PSOL propuseram um acordo com os setores do PT, ou com o PT como um todo, né? E acho que essas correntes que estavam dentro do PSOL acabaram sendo colocadas para esse bojo, né? Mas eu vejo que era possível eles estarem lá e, em última instância, romper, se fosse o caso, romper, entendeu? Eu tenho uma leitura que ela pode estar equivocada. Outro dia, conversando com um companheiro da chapa, ele até me observou isso. Pode ser, acho que é uma questão para a gente discutir. Eu acredito que o pessoal era um partido de quadros, né, de quadros, que estava ali com seus membros, tudo, elaborando determinadas teses em cima, principalmente, dos movimentos identitários, conquistando, militando por ali. E eu acho que a direção do pessoal está em busca da construção de um partido de massa. E eu acho que quando você caminha no partido de massa, a gente vai lembrar o PT 30 anos atrás, quando o Zé Dirceu fez todo o trabalho sujo de colocar as correntes para fora do PT para transformar o PT o que ele é hoje. Então, acho que a história já nos mostrou, assim, em termos local, quando eu falo local, Brasil, o que o PT fez. Eu acho que o pessoal está caminhando para isso também. Então, por isso que eu coloco que o pessoal tem uma direção que está tentando formar um partido de massa. É uma tese minha que pode ser discutida, talvez falte elementos aí, mas eu acho que a gente pode discutir isso tranquilamente, entendeu? Então, eu vejo assim, mesmo ele estando dentro do pessoal, eu acho que dentro do próprio PSTU, houve um racha no PSTU de um determinado segmento, porque em alguns pontos o PSTU estava ali junto com outros segmentos do sindicalismo, né? Mas eu acredito que está vinculado às duas coisas. Não tem eu não tenho como falar para você que não está ligado à questão do movimento que o pessoal fez em direção ao PT e o movimento que essas correntes fizeram em direção à Bebel. Só você imaginar, o pessoal fez ao PT, as correntes fizeram em direção à Bebel. A Bebel pertence a que partido? Ao PT. Então, acho que o movimento convergiu ao mesmo tempo. Você falou esse negócio do pessoal ser um partido de massa, já que você botou essa discussão, eu queria, né, eu tava pensando aqui, a gente inclusive já estende o debate, né? Já que você falou dessa questão, né, do pessoal, né, eu acho que é bem difícil, né? Porque, sinceramente, uma opinião minha, queria que você dialogasse, porque o PT, né, chegou aonde chegou, né, muito por conta aí dos ascensos, né, da classe trabalhadora, né, nos anos 80, coisa que não teve na época da criação do PSOL, né? O que você acha aí nessa minha avaliação, já que você colocou essa discussão? Liga o microfone, José. Falta de hábito. Então, acho que nos anos 80 você tinha indústrias no Estado, você tinha indústrias muito fortes na região do ABC, tinha indústrias no interior de São Paulo, em outros estados. Eu creio que esse momento aqui, o PT teve a ascensão dos seus representantes trabalhadores, principalmente os sindicalistas, né? Dos metalúrgicos. Então, você teve ali o próprio Lula, Djalma Bom, Meneghelli, então você vai pegar os Jacob Itara, os históricos, né? Então, você tem esse segmento. Mas se nós pensarmos no PSOL hoje, você tem também uma ascensão de determinados segmentos da classe média, ou até mesmo dos setores populares, entendeu? Então, mas como que eles aparecem? Eles aparecem através no movimento negro,
através dos movimentos LGBT, entendeu? Então, movimento feminino. Então, eu acho que existem outros segmentos que fazem com que o pessoal ascenda politicamente. Se nos anos 80 e 90 era o sindicalista que fazia a ascensão dentro do PT e levava o PT a uma ascensão política, eu acho que esses segmentos fazem esse papel no PSOL. Eu acho que não é algo que a gente deva desconsiderar. Sim, mas você acha que, por exemplo, né, olha eu já estendendo a nossa conversa aqui, mas você não acha que, por exemplo, o fato, né, do pessoal considerar esses movimentos, né, que você chamou de identitário, que são movimentos importantes, né, não vamos negar, né, o óbvio, né, mas o fato do pessoal, né, se centralizar por esses movimentos e não se centralizar pela classe trabalhadora é um problema que o pessoal vai ter, que vai levar o pessoal mais à direita no futuro? Guilherme, eu acho que merece uma ressalva aqui, porque é importante. Eu não estou dentro do PSOL, nunca estive dentro do PSOL, tá? Eu sou apenas um ativista político independente que atua muito próximo de vários segmentos. Então, aquilo que eu estou falando sobre o PSOL, claro, é de quem é militante e observador do que acontece, entendeu? Então, esse movimento que você colocou sobre as consequências desses, no futuro próximo, de levar o pessoal mais ao centro ou à direita, eu creio que acho que se a direção do pessoal tiver juízo e observar historicamente os erros que o PT cometeu, eu acho que ela consegue evitar alguns erros, entendeu? Por exemplo, o pessoal precisa entender que conciliação de classe é algo que não atende às necessidades da classe trabalhadora. Você entendeu? Então, ele precisa buscar esse novo trabalhador que nós temos no século XXI. Porque, às vezes, a gente fica assim, entendendo. Claro que nos anos 80 era muito fácil identificar o que era um metalúrgico, que era um trabalhador de fábrica, seja qual segmento for. Hoje, fica difícil a gente encontrar esses trabalhadores de forma organizada, embora tenha outras centrais sindicais que atuam no segmento dos trabalhadores, mas eu acho que a concepção do trabalho e do trabalhador em si no século XXI, a gente precisa abrir mais esse conceito, a gente entender mais o que é um trabalhador hoje no século XXI. Lá nos anos 80, 90, era muito fácil. Você ia na porta de fábrica, você ia ver milhares de trabalhadores entrando numa GM, numa Volkswagen, numa Ford, tanto no ABC, em Guarulhos, São José dos Campos, região de Minas, o próprio Rio de Janeiro lá com os petroleiros. Então, você tinha essa gama. Hoje, a gente já não tem tanto. Então, mas existem os trabalhadores. Que trabalhadores são esses? Onde eles atuam? Como que se organizam? Então, a gente precisa fazer um trabalho de reflexão sobre isso. O Ricardo Antunes coloca bem essa questão do novo mundo do trabalho, que a gente precisa estar atento. Não, sim, perfeito. E, José, voltando aí um pouco nas eleições da POSP, né? Houveram, né? Não vou falar, né? Tá, bateu o martelo para falou que houve, né? Porque são acusações graves, né? E eu quero preservar um pouco a imagem do canal, mas houveram denúncias de suspeitas de fraude nas eleições. O que é uma denúncia muito séria, né? Eu gostaria que você comentasse um pouco, né, essas denúncias que tiveram, essas suspeitas aí que houveram, né? Se você reconhece que houve mesmo ou que, tipo, sei lá, é um exagero. Guilherme, é aquela história. A gente tem o histórico, tá?
sobre esses procedimentos. Agora, o que a gente precisa ter claro, é lógico, a gente suspeita, a gente tem dados, tem informações, mas como o mesmo cuidado que você tem, eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade também. Se você perguntar para mim, você viu fraude na sua frente? Eu não vi, você entendeu? Mas existem coisas que aconteceram que a gente pode falar claramente. Nosso material de campanha, professores de várias escolas nos comunicaram que o nosso material foi retirado da sala dos professores. A gente colocava num dia, no outro não estava mais. Então, nós recebemos várias denúncias nesse sentido, no nosso material de campanha. Tá? Dificuldades para a gente participar das reuniões, principalmente representando os dois da comissão eleitoral, que eram a Renata e o Flávio, que estavam. Foram criados obstáculos para nós, de determinadas situações. Você entendeu? Então, a gente entende que existe a denúncia, tá? A gente ouve falar, mas assim, eu estou tendo cuidado de ser responsável com as minhas palavras, entendeu? Mas se você me perguntar, assim, eu não vi. Pode ser que tenha companheiro na chapa que tenha visto, e a gente não teve a oportunidade de conversar sobre isso, porque a nossa reunião de avaliação é amanhã, entendeu? Então, mas historicamente é um processo, eu acho que o fato de ter uma nova coordenação na região, talvez o que a gente tem dito é o seguinte: o pessoal tem sido mais cuidadoso e mais polido nas suas ações. Essa acho que é a leitura que a gente tem feito até agora, entendeu? Perfeito. E, José, como eu estava inclusive falando na live com a Marcela, né? Eu acho que a gente precisaria, né, responder uma pergunta que acho que hoje eu estou de fora da categoria, mas eu percebi que foi uma discussão central, né, de como derrotar a extrema direita, como derrotar o Tarcísio de Freitas, né? Né, votando pelo aumento do salário do próprio Tarcísio, né, ou votando por candidatos aí do PL, ou organizando a classe de maneira independente? Guilherme, eu acho que essa primeira possibilidade que você colocou, né, não tem nem discussão. Como que uma representante sindical, que é a Bebel, que é parlamentar também, mas é inexplicável, dentro da atual conjuntura e a categoria que ela representa, e por ela ser parlamentar, em tese, de um partido de oposição, e também fazendo parte de um sindicato que é o maior da América Latina, vai e vota o aumento do salário do governador. Tá? Esse movimento já nos faz pensar o seguinte, que é aquela política assim, vamos conversar com ele, vamos ver o que a gente consegue tirar, mas a gente sabe que esse pessoal, você não tira nada dele, eles que nos tiram, entendeu? Então, eu acho que a gente precisa denunciar isso, colocar claramente essas questões à categoria, e baseado nesse papel que a Bebel está representando, tanto no parlamento como no sindicato, porque ela fala que é a segunda presidenta, né? Então, mas na verdade ela é a primeira. Quem é o segundo presidente é o Fábio. Ela é a primeira. Ela comanda, ela é a liderança, você entendeu? Então a gente precisa denunciar isso claramente perante a categoria e organizar a categoria para a categoria entender esse movimento que é feito pela articulação, entendeu? Claro, eles tiveram em todo o estado tiveram como é que se diz? Uma votação expressiva, mais de 80%, acho que foi, se não me engano, é esse o número, tá? Mas isso não os credencia, não dá direito a eles de chegar ao ponto de
achar que eles devem fazer as coisas do jeito que eles querem. Para isso, nós estamos aqui como oposição, tá? Temos a credibilidade da categoria, eu acho que a gente deve organizar a categoria para ela lutar para ter um sindicato independente de governo, tá? Onde seja governo municipal, seja governo estadual, seja governo federal. Essa categoria não pode estar com um sindicato que é braço de governo. Não pode, porque os interesses não convergem. O governo precisa atender todos os segmentos, inclusive os trabalhadores. Mas um sindicato que é braço de um governo, ele deixa de atender as necessidades da sua categoria para poder fazer um entendimento do todo. E aí a categoria perde, com certeza a categoria perde. E perde principalmente a sua autonomia. Não, sim, às vezes eu tava pensando aqui, ô José, longe de querer comparar o Haddad com o Tarcísio, né? Porque o Tarcísio é um representante da extrema-direita, né? Mas a gente sabe que o Haddad também não é nenhuma flor que se cheire, né? Eu fico imaginando o seguinte, se o Haddad, né, fosse governador e implementasse ajustes, como ele está fazendo aí com o arcabouço fiscal, imagina o que vai ser da categoria, imagina, imagina o que a direção da Piosp vai fazer, iria fazer caso isso acontecesse, ou não iria fazer. Eu entendo que se o Haddad tivesse ganho, a Bebel seria a secretária da Educação. Aí dá para você imaginar o que ia acontecer conosco, né? Você pode ter certeza que esse seria o fim. A Bebel seria secretária da Educação, entendeu? Então, não tem como, cara. Essa é uma possibilidade que a gente... dentro da sua colocação, a gente poderia, assim, pô, o que foi pior? O Haddad não ganhar ou o Tarcísio ganhar? Entendeu? O que foi pior? Então, eu acho que a gente é uma reflexão, porque, com certeza, a POS todinha estaria dentro do governo. Entendeu? E aí a gente estaria de forma complicada como categoria em termos de autonomia. Acho que a categoria perderia a autonomia. Se agora indiretamente perde, imagine com um governo eleito e a presidente do sindicato dentro do governo. Estaríamos comprometidos até o pescoço. Pois é. E, ô José, você falou aí, né, do baixo quórum das eleições. Eu também achei, né? Inclusive, né, se eu não me falha a memória, na urna que eu estava, né, cobrindo e obviamente apoiando a Chapa 2, tiveram acho que menos de 100 votos, né? E tiveram menos de 1.000 votos nas urnas gerais, né, nas eleições da Zona Norte. O que sinceramente, para mim, eu acho que é muito pouco, né? Frente a um número de escola, um número de professores da região. E eu acho que isso foi uma tendência não somente aí da região, mas também do estado. Eu gostaria que você comentasse um pouco mais, né, sobre esse baixo quórum aí das eleições, porque fala-se muito da POSP unida, da POSP fortalecida, mas só que, um baixo quórum eleitoral mostra que, né, a POSP na verdade está mais enfraquecendo do que se fortalecendo, né? Guilherme, eu vou te falar pela região, tá? E eu acho que a leitura que eu vou fazer aqui da região, acho que dá para estender para o estado. Para você ter uma ideia, em 2017, que foi a última eleição, foram um pouco mais de 2.000 votos, tá? O dobro do que foi agora. Então, para você ter uma ideia como que a coisa complicou. Então, nós tivemos menos de 1.100 votos nessas eleições. Em 2017, foram em torno de 2.200 aproximadamente, tá?
Eu entendo que aí existem dois movimentos que eu falei para você lá atrás, que era primeiro, uma parte da categoria que se desfiliou, a gente precisa entender por que essa desfiliação, tá? Segundo, um ceticismo da categoria em relação ao sindicato. E terceiro, que eu acho que é fundamental e é o principal de todos, a articulação não trabalha para organizar a categoria. Quanto menos houver de participação da categoria junto ao sindicato, mais seguranças eles têm nos seus mandatos. Você entende? Por isso que o nosso papel é importante como oposição agora. Nosso papel é levar a categoria, primeiro, a categoria entender que se o sindicato está ruim, pior sem ele. E que o sindicato é uma instituição permanente da categoria. O que nós temos lá são pessoas, são dirigentes que chegam através do processo eleitoral, correto? Tudo bem. Mas nós precisamos combater isso. Combater quem? É o sindicato? Não, nós precisamos combater a diretoria que está lá. E a categoria, por exemplo, você não vê esse pessoal fazendo trabalho de base. Você entendeu? Você não vê esse pessoal próximo ao chão da escola. Para você ter uma ideia, na chapa da articulação, a chapa 1, eles tinham 15 professores aposentados. Na chapa. Você entende? Tinha alguns que estavam dentro da escola, sim, mas não tem uma política de busca, primeiro, de filiação e do professor e de um trabalho, antes de mais nada, antes de ser um trabalho político direcionado para a articulação, mas um trabalho onde seja respeitado a formação política e sindical do professor, que ele entenda que a instituição, a PUESP, é o que representa, e que lá tem uma diretoria que pode representá-lo ou não, e ela tem que ter essa capacidade de entender que essa diretoria, seja ela regional ou estadual, não o representa. Eu gravei um vídeo durante a campanha que eu dizia assim, a atual diretoria da PUESP, na estadual, adotou a política de acreditar no judiciário. Tudo ela judicializa. Quando você judicializa, você leva a categoria a acreditar no judiciário, que a gente sabe como que ele está composto. Ao mesmo tempo, você despolitiza a categoria. Então, você tem um grau de despolitização da categoria muito grande, e que as conquistas que vêm através do judiciário, em termos de ganho para a categoria, de impacto na categoria, é pequena. Então, nós temos mais impactos na categoria das perdas políticas do que os ganhos do judiciário, entendeu, Guilherme? Então, você tem, por exemplo, perda de abonada, perda de falta médica, perda de bolinha, que é a falta aula. Então, você tem mais perdas políticas que impacta na categoria do que os ganhos do judiciário. Isso mostra o quê? Existe uma política de judicialização e de despolitização da categoria, que isso permite o quê? Que a Bebel esteja há quase 30 anos. Você entendeu? E não só a Bebel, mas todo o aparato que está no entorno dela. São pessoas que estão há 20, 15, 30 anos. Tá? Dentro do aparato sindical. Então, eu entendo que essa é a questão, que a gente precisa deixar claro para a categoria o que é o sindicato, o que ele representa e que é a nossa ferramenta de luta. E que precisa estar claro para a categoria separar a entidade, a instituição e a diretoria que está lá. E, a partir daí, a gente procurar construir regionalmente, estadualmente,
uma oposição forte que vá dentro das escolas, no chão de escola, conversar com cada um dos professores. Eu acho que esse é o caminho do que nós temos. Sim, José. E, José, falando em oposição, quais, né, são as próximas tarefas aí da oposição, seja no âmbito da Zona Norte, mas seja no âmbito do Estado? Guilherme, na Zona Norte, amanhã, como eu disse para você, a gente tem uma reunião de avaliação, mas acho que o primeiro ponto que nós temos que trabalhar aqui na região, concretamente, agora tem um congresso nosso, talvez o congresso da POSP, isso acabe não desmobilizando, mas tirando a atenção da categoria. Mas eu creio que a primeira coisa é o seguinte: é a busca de filiação para o sindicato, feita por nós na oposição. A articulação também deve assumir esse papel, tem que assumir esse papel, esse é um ponto. O segundo ponto que eu acho importante é a gente procurar criar um canal de comunicação entre nós e a categoria. Nós, que eu falo, nós, oposição. Então, a gente precisa estabelecer um canal de comunicação. A gente tem que discutir isso. Como que a gente... Eu vou dar um exemplo bem grotesco. Vamos supor, eu, José Antônio, eu trabalho na escola Elza Saraiva, mas aí eu tenho meu tempo ocioso, ou tenho um tempo livre, e vou visitar uma escola X. Eu vou lá, faço o meu trabalho, divulgo tudo, mas eu não deixo o canal de comunicação para os professores daquela escola poder falar comigo de volta. Então, eu acho que, como oposição, a gente precisa criar esse canal de comunicação. É uma subsede? É uma sede que a oposição precisa ter? Não sei. São e-mails, site, no Facebook. A gente precisa discutir os canais de comunicação que a gente precisa ter categoria. Porque, através desses canais de comunicação, eu acho que a gente consegue mandar as nossas pautas, as nossas plataformas, chegar até o professor, não só fazer uma visita e, de repente, as coisas se perderem. A gente, por exemplo, nós tivemos uma base de apoio muito grande. A gente não pode perder essa base de apoio. A gente precisa estabelecer uma comunicação com essa base de apoio. Como é que nós vamos fazer essa comunicação com essa base de apoio? Eu acho que o processo de organização da categoria aqui na região passa por isso e passa também, acho que também serve como exemplo para o estadual. Eu acho que a gente tem que... aquele chavão, sabe, do sindicalismo, precisamos voltar às bases e estar com as bases. Eu acho que esse é o principal papel da oposição, não só na região, mas também na estadual. Eu acho que precisa achar esse caminho. Perfeito, José. E além da chapa 2, tiveram também mais uma chapa que era a chapa 3, né? Na sua opinião, por que não houve uma tentativa aí de unificar as duas chapas, né? E quais eram as diferenças da chapa 2 com a chapa 3? Guilherme, eu sou até próximo do Lucas Marcelino, aqui no caso da regional, tá? Da estadual não posso te falar muito, porque eu não tenho esse caminho, tá? Mas a gente sabe que a chapa 3 era composta pelo pessoal da UP, certo? Que é um partido político que está em formação, está crescendo, está buscando os seus objetivos, né? Só que a forma como a UP conduziu o processo deixou dúvidas para nós quanto o caminho que a UP iria seguir, entendeu? Além de, assim, claro, eu vou colocar algo aqui que acho que só o pessoal mais estudioso pode compreender. Existe uma diferença histórica aí entre o pessoal da Chapa 2 e o pessoal da UP, que é essa questão que já vem lá dos anos 30, que é a questão do trotskismo, stalinismo. Então, eu acho que aí tem uma questão histórica que dificulta, mas o momento poderia ser superado isso, vamos tirar
as grandes diferenças e vamos ver o que nos une. Mas acho que o papel central foi a dúvida que a UP, tanto na regional quanto na estadual, ela manteve. A gente não sabia se ela iria compor com a articulação, com a atual diretoria ou não. Eles nunca deixaram claro que seria oposição. É sempre colocado de forma assim, oral, sabe, boca a boca, mas você não tem um documento público, você não tem uma fala de alguém de peso da UP falando, não, nós somos oposição à atual diretoria, não concordamos com essa política que a Bebel conduz, que a Bebel representa. Então, eu acho que isso acabou dificultando qualquer proximidade, tanto na estadual quanto na regional. Na regional, a gente chegou a conversar, o Lucas Marcelino participou de uma reunião junto com a gente, levou, mas não avançou em função disso, porque a UP ela foi entender que havia possibilidade de compor com a atual diretoria, que no caso a articulação, no caso a pessoa da Bebel, né? Então eu acho que isso dificultou muito, além das questões históricas que a gente sabe, né? Sim, José, agora sair um pouco aí das eleições, falar um pouco aí da categoria de educação, né? É, passadas as eleições, né? Quais são os próximos passos aí para um plano de luta para organizar e mobilizar, né? Colocar a categoria em movimento? Como eu disse para você, a gente precisa chegar na categoria. Eu acho que para a gente chegar na categoria, acho que tem um ponto central que é a revogação do ensino médio. Eu acho que a gente tem que assumir essa. Foi pauta de campanha nossa. Eu acho que essa consulta pública ela é apenas uma forma de chancelar o que pode vir pela frente, mas nós, como oposição, a gente precisa deixar claro que nós queremos a revogação do ensino médio. E a gente tem que brigar para que essa reivindicação seja assumida pela diretoria do sindicato. Se a diretoria não assumir, porque o sindicato tem entendimento diferente, porque eles acham que não se pode levar uma crítica ao governo Lula para as ruas, eu acho que nós temos que chegar e levar não só para a categoria, mas para a sociedade, onde que vai estar os estudantes e os pais tomando ciência do que pode vir, porque a gente sabe que o Lula já falou que revogar o ensino médio ele não vai revogar, que o que pode ser feito é uma reestruturação, mas que a gente não sabe qual vai ser essa reestruturação, ou até mesmo a readequação, que é mais perigoso ainda. Então, a gente tem que ter claro isso. E outra coisa que é importante também, o Camilo Santana não nos transmite confiança. Você entendeu? Porque se a gente for olhar lá no Ceará, lá, os caminhos que a educação tomou, a gente tem problemas lá, entendeu? Outra coisa, a gente sabe dessa proximidade dos interesses da Fundação Alemã, Fundação Ayrton Senna, Fundação Bradesco. Existe interesse pela educação? Não, os caras estão interessados no orçamento que a educação tem. Eles estão de olho nesse dinheiro. Você entendeu? Então, eu acho que é uma questão que a gente central para nós, que a gente tem aí 6 meses para poder levar essa questão para as ruas, que é a revogação do ensino médio, mas principalmente apontar os problemas que existem, seja na readequação, seja no modelo atual que está. Eu acho que esse é um papel que a gente precisa cumprir mediante a categoria, não só a categoria, mas como perante os estudantes e pais de estudantes. Eu tenho colocado o seguinte, e aí acho que essa semana, a semana passada, saiu uma reportagem que eu já tinha conversado com algumas pessoas próximas a mim, que a gente sabe que, historicamente, a educação está ligada ao avanço
do mundo do trabalho, da tecnologia que é inserida no mundo do trabalho. E a educação cumpre esse papel de complementar isso. Se nós observarmos agora, depois de 2016, com a reforma trabalhista, o que você observa é uma adequação da educação às condições do mundo do trabalho hoje. Então, é isso que a gente precisa ter claro, a gente precisa falar para pais e estudantes que é isso que está acontecendo. Você entendeu? Então, eu acho que esse é o ponto central, que é a revogação do novo ensino. A gente procurar um segundo ponto que eu acho importante para a categoria como um todo, é a gente brigar para acabar com essa história de complemento de bônus no nosso salário. Eu acho que a gente tem que ter o salário para ter lá na frente, quando a gente se aposentar, tá lá, tudo isso integrado na nossa aposentadoria. Então, a gente não pode estar com complementação. Você tem um piso nacional, o Estado não paga esse piso nacional, e a gente precisa colocar isso como eixo de campanha central, entendeu? Eu acho que esse é um ponto importante. E terceiro, é a gente brigar, lutar e levar essa parte da categoria que está precarizada ao fim da precarização do trabalho na educação. Eu acho que esses 3 pontos a oposição e a gente tem que assumir, que é o fim da precarização na educação, principalmente dos trabalhadores que são categoria O, a gente precisa encontrar uma solução para essa situação, que a gente defendeu na campanha, que era a efetivação deles, e a gente continua defendendo isso, tá? A questão dos salários e essa questão da revogação do novo ensino médio, que eu acho que a gente precisa ter esses 3 pontos para esse segundo semestre inserido na categoria. Certo. E falando em novo ensino médio, né, José, o que eu pude perceber quando estava nas escolas, né, que os itinerários formativos avançaram muito aí na grade curricular, né? Rapaz, eu vou te contar uma historinha aqui muito particular minha, tá? Itinerário formativo, por exemplo, a gente precisa parar para ver. Eu tenho, na minha composição de jornada, eu tenho um itinerário formativo. E aí, esse itinerário formativo ele é semestral. Mas eu fiz antes de eu começar a trabalhar dentro da sala de aula, eu fiz uma pergunta assim aos estudantes. Eu vou trabalhar o itinerário formativo que é territorialidade, territórios e fronteiras culturais. Esse era o meu itinerário formativo, esse semestre aqui. Aí eu perguntei para vocês, quantos de vocês escolheram esse itinerário? Ninguém tinha escolhido. Você percebe? E assim, acho que todos os itinerários formativos, os alunos nem lembram o que foram propostos para eles. Qual era a campanha lá do Michel Temer? Que o aluno tinha liberdade de escolher o que ele ia estudar. Como que você tem a liberdade de escolher o que vai estudar e quando você está estudando você não lembra que escolheu aquilo? Não é nem a questão de conteúdo, não estou nem colocando em xeque. Eu estou te colocando só a questão do título e da proposta que foi feita ao estudante. Então, foi colocado para ele aquilo que o Rossielli tinha na cabeça e sua equipe, o que eles entendiam de itinerário formativo que poderia colocar na escola. Só que eles não conversaram com os estudantes. Sabe aquela história lá, pô, Garrincha, alguém vai marcar o Garrincha, mas assim, não combinou com ele como que ele ia marcar, ele pega lá e dá um drible no cara e deixa o cara sentado. É a mesma coisa. Quer dizer, colocou-se isso para os estudantes e não conversaram com os estudantes. Se você aí, eu acho que essa sensação não é só minha. Então eu perguntei várias coisas, mas e como é que vocês estão nessa sala de aula aqui? Como é que vocês vieram parar nessa sala? Ah, não sei, professor. Então formou-se a sala nessas condições. Você percebe? E isso não é um problema da escola que eu estou, isso é um problema em todas as escolas. Então, esses itinerários informativos, eles
na verdade, deram um prejuízo muito grande na formação desses estudantes, que nós estamos com a primeira leva de estudantes formados no novo ensino médio, que é esse terceiro ano de 2023, é a turma que se forma com esse novo ensino médio. Então, porque, ó, só para você entender, Guilherme, eles não tiveram formação acadêmica para fazer um vestibular, está preparado para um vestibular, principalmente Enem, ou das universidades públicas, e não tiveram uma formação apropriada para serem inseridos no mundo do trabalho. Uma formação técnica, nem uma coisa nem outra. Eles não tiveram nenhuma coisa e nem outra. Então, você vê a gravidade disso. O tamanho do prejuízo que esses estudantes tiveram de 2020 para cá. Não foi só a pandemia que prejudicou na formação dos estudantes, não foi só ela, mas a política educacional adotada no Estado e no Brasil também prejudicou. E se você pegar a BNCC para estudar a BNCC, você vai encontrar N questões discutíveis da BNCC. Eu tenho uma avaliação da BNCC, é o seguinte, Guilherme, que a BNCC nada mais é do que uma forma de preparar o cara para ir para o fracasso. Que a culpa não é do Estado, não é da sociedade, é dele. Então, ele tem que ser resiliente, ele tem que ser empático, tem que ser persistente, ele tem que ter algumas virtudes, tá? Que se ele fracassar, pô, eu não fui resiliente, eu não fui persistente, eu não fui isso, eu não fui aquilo. É isso que está se oferecendo. Isso, tudo bem, está sendo oferecido de forma linear, só que é entre aspas, porque os mais afetados são os estudantes das escolas periféricas, os estudantes das comunidades. Eles são os mais atingidos. Por quê? O estudante do Bandeirantes, do Pueridomus e de outras escolas dos segmentos A e B da sociedade, eles têm outras alternativas. O estudante da periferia, não. Entendeu? Então é isso aí, pessoal. Estamos encerrando aqui mais uma entrevista do Mesa de Debates. Quero aqui agradecer imensamente a participação do José Antônio, né, dizer que eu gostei demais aí da nossa conversa, né, também reforçar também, né, como eu falei, o Mesa de Debates é um canal que é aberto aí para as distintas correntes, independente de qual delas sejam, né, dentro do campo da esquerda, mas eu não vou, né, me omitir aqui e falar que eu torço aí pela oposição, né, nas próximas eleições aí da POSP, principalmente da Zona Norte, mas no estado inteiro, né? Não vou mentir nisso porque realmente eu torço, né? Porque eu saí, inclusive, de lá, né? Então, quero aqui agradecer ao José Antônio e passar a bola aqui novamente para ele fazer suas considerações finais. Guilherme, foi um prazer. Eu acho que eu passei a entrevista todinha, a live, né? Entrevista, não, a live, tentando lembrar de você lá na subsede, na cobertura, você passou por lá. Eu lembro do outro loirinho, barbudo, né? Como que era o nome dele? Que até ele falou comigo, esqueci o nome dele. Não é loirinho, mas acho que você tá falando do Ulisses. É o do Ulisses, isso, né? Dependendo do horário. Mas tudo bem, é Ulisses. Aí eu conversei com ele, tudo, mas eu estou tentando lembrar da sua pessoa, ou até mesmo na militância, quando você estava aqui, talvez a gente tenha se encontrado algumas vezes durante as eleições de 2017, mas de qualquer forma foi um prazer falar contigo. Agradeço o convite, me coloco à disposição para qualquer situação que você queira conversar, estamos abertos. E eu acho que foi uma conversa boa, agradável. E obrigado pelo espaço da gente poder conversar sobre nosso trabalho de oposição na região, aquilo que a gente pensa em termos de categoria, de organização sindical, de ativismo político, e acho que deu para aparecer um pouquinho daquilo que a gente pensa
nesse bate-papo que nós tivemos. E mais uma vez, muito obrigado e vamos ver se a gente se encontra outras vezes. Vamos sim, né? Eu não estava na apuração da estadual, eu estava cobrindo sexta-feira no dia das eleições, né? Quem estava no sábado era só o Ulisses. E eu não participei das eleições de 2017, eu participei das eleições de 2014. Faz aí quase 10 anos. Então é isso aí. Então, mais uma vez aqui agradecendo ao José Antônio, agradecendo também a você que estiver nos acompanhando. Peço aí que se inscreva no canal Podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Acompanhe o nosso trabalho, né? Comente, curta, né? Compartilhe este e outros vídeos, né? Que nós produzimos. É muito importante aí a sua fazer isso. E além disso, né, segue a gente no Instagram, TikTok, né, Facebook, e quem puder, né, quem tiver condições, colaborar com o nosso Pix 385 007 02800 CPF e no nosso Padrim, www.padrim.com.br/podcast Mesa de Debates. Então é isso aí, pessoal. A programação continua. Forte abraço a todo mundo e fui.